Os queridos, a paz do Senhor Jesus. É com alegria que mais uma vez eu passo por aqui para compartilhar um texto da palavra do Senhor ao teu coração. E eu quero aproveitar o ensejo e convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, acesse o link aí embaixo, o pastor Antônio Prado. Se inscreva no canal, ative o sininho e nos ajude a compartilhar reflexões bíblicas com aqueles que necessitam. O texto que nós vamos meditar está no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 13, verso 10 em diante, que nos diz assim, e ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou a si e disse-lhe, mulher, está livres da tua enfermidade. Então o texto é claro em dizer que o Senhor Jesus entrou em uma das sinagogas e estava ensinando. Interessante que Jesus, quando começou o ensino das Escrituras, quando ele começou a compartilhar o ensino com aqueles que estavam dentro da sinagoga, uma cena chama a atenção de Jesus. Uma cena chama a atenção. E esta cena é uma cena tão delicada que faz Jesus interromper o ensino das Escrituras para se reportar a essa mulher. A Bíblia diz que havia na sinagoga uma mulher. Marcos, Dr. Lucas se encarrega em dizer que essa mulher já tinha 18 anos, que andava encurvada, de cabeça baixa. Ela não conseguia se endireitar devido ao peso da malignidade que estava sobre ela. Era um espírito de enfermidade. O mal agia na vida dessa mulher ao ponto de fazer ela andar de cabeça baixa. E nós sabemos que o mal ele tem esse poder. No caso dessa mulher, era um espírito de enfermidade. Mas o mal ele pode agir de muitas outras formas para tentar fazer com que andemos de cabeça baixa, para tentar fazer com que andamos encurvado, olhando para baixo. Quando o texto diz que essa mulher andava encurvada, era que ela não conseguia levantar os olhos para o céu. Ela vivia só com o rosto para baixo, ela só conseguia enxergar o que acontecia aqui embaixo, na terra. E o mal, ele tem esse poder. O peso do mal na vida de alguém faz a pessoa ficar olhando só para baixo, só contemplando as coisas de baixo. E não conseguir, e não ter condições de visualizar as coisas do alto. E não ter o mal, quando ele age na vida de alguém, ele faz a pessoa viver curvada, ao ponto dela se enrolar com as coisas de baixo, para que ela não venha receber tudo aquilo que existe do céu para a vida dela. Então, quando Jesus está ensinando, ele olha para essa mulher. Essa mulher chama a atenção dele. E nós vamos ver aqui algumas ações de Jesus no texto. A primeira ação está no verso 12, a parte A, diz assim, e vendo-a Jesus. Ou seja, Jesus estava vendo ela. Jesus estava contemplando ela. Tanto é verdade que Jesus para o ensino. O Filho do Deus Altíssimo vai interromper o ensino, porque a vida daquela mulher chamou a atenção dele, e vendo a Jesus. Uma coisa interessante que eu gostaria de ressaltar aqui, que o Espírito Santo colocou no meu coração, é que quando nós vivemos situações, circunstância, que tenta nos fazer abater ao ponto da gente ficar olhando para baixo, o primeiro sentimento que vem ao coração é que Deus não está nos vendo, é que Deus não está enxergando aquilo que nós estamos passando. Veja o que o texto diz,
e vendo-a, Jesus estava vendo a vida daquela mulher. Escuta o que eu vou lhe dizer. Jesus está vendo tudo o que está acontecendo com nós. Jesus está contemplando todas as coisas. Jesus está vendo quanto o mal está querendo agir para fazer você e eu andar curvado, andar de cabeça baixa. Jesus está vendo. Deus nunca perdeu o teu povo de vista. Deus nunca deixou de contemplar aquilo que acontece conosco. Eu quero lhe dizer, dentro dessa situação que você está vivendo, que está fazendo você andar de cabeça baixa, que está fazendo você viver curvado diante de um problema, diante de uma situação, diante de uma circunstância, Jesus está vendo tudo isso. Jesus está contemplando tudo isso. Jesus está vendo. E eu volto a dizer, Deus nunca perdeu o ser humano de vista, em especial o seu povo. Deus nunca perdeu o seu povo de vista. Eu queria que você abrisse e compartilhasse comigo aqui desse verso, que está em Êxodo 3, verso 7, diz assim, e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Aqui nesse texto, Israel está cativo no Egito, na escravidão, e o povo começou a clamar por causa da opressão. O povo começou a clamar por causa dos maus tratos. E quando Deus chama Moisés, quando Deus faz o chamado na vida de Moisés, na sarça ardente, Deus vai falar isso para ele. Olha o que o Senhor diz, tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Veja como Deus está contemplando a aflição do seu povo. Deus está contemplando a aflição que você está passando. Deus está contemplando todas as aflições que nós passamos. Aflições que muitas vezes querem nos fazer viver curvado diante de uma situação, querem nos ver curvado diante das aflições, das dores, das lutas, mas olha o que a palavra diz, tenho visto atentamente a aflição do meu povo. A palavra atentamente no seu original significa Deus dá atenção para as aflições que o povo passa. E olha o que ele diz, tenho ouvido o seu clamor. Deus não só estava vendo a aflição do povo no Egito, nós sabemos que o Egito hoje é uma tipologia do mundo, Deus está vendo todas as aflições que nós passamos, não só estava vendo, olha o que Deus diz, e tenho ouvido o seu clamor, então quer dizer que Deus ouve, ou melhor, então quer dizer que Deus vê a aflição e ouve o clamor. E eu quero lhe dizer isso, Deus está vendo atentamente a aflição que você está passando. E Deus está ouvindo o seu clamor. Por que eu gostaria de destacar esse texto? Porque Deus é vivo, Ele vê e ouve. Deus é uma pessoa, é claro que espiritual, Ele não tem um corpo físico. Ele é um ser onipresente, que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele vê tudo o que está acontecendo, porque ele tem olho e vê. Ele tem ouvido e ouve, ouviu o clamor, por causa dos exatores, dos seus exatores. Quem são os exatores que Moisés está registrando aqui no livro do Êxodo? Exatores eram cobradores de impostos ou recebedores de rendas públicas. Eram aqueles que cobravam o imposto dos hebreus para Faraó no Egito. Então eles oprimiam.
Então Deus está dizendo, eu estou vendo tudo isso. Aí ele diz assim, porque conheci as suas dores, Êxodo 3. Então Deus vê a opressão, a aflição, Deus ouve o clamor e Deus conhece as nossas dores. Escuta o que eu vou dizer, Deus está vendo a aflição que você está passando. Deus está vendo a aflição que nós estamos passando. Deus está ouvindo o nosso clamor. E Deus conhece as nossas dores. Então é interessante a gente lembrar disso. Quando Jesus entrou na sinagoga, aquela mulher que estava encurvada há 18 anos, e veja bem que o problema que ela enfrentava era um problema antigo, fazia muito tempo, 18 anos. E eu quero me reportar para alguém que está enfrentando um problema há muito tempo, e parece que Deus não está te vendo. E o sentimento que às vezes vem no teu coração é que Deus não está se importando com aquilo que você está passando. Lê do engano. É o inimigo que tenta plantar isso em nosso coração. Pastor, se Deus está vendo, por que ele não agiu ainda? Porque Deus tem o seu tempo certo de agir. Deus tem a hora certa de agir. Deus não se adianta e nem atrasa, é tudo no tempo. E quando eu digo tempo, eu não estou falando no tempo, é no tempo cronos, que é no tempo do homem. O tempo cronos é o tempo marcado pelo homem, cronos de cronologia, é no tempo kairos, é no tempo de Deus. Escuta o que eu vou lhe dizer, Deus vai se manifestar. E essa situação que está fazendo você viver encurvado, de cabeça baixa, abatido, triste, angustiado, na hora que ele se manifestar, isso vai mudar, essa situação vai mudar e o mal vai perder a força em nome de Jesus. Então a primeira ação de Jesus no texto é que Jesus, ele está ministrando, ele está ensinando, mas ele está vendo ela, e vendo-a, ao mesmo tempo que ele está ensinando, ele está vendo, ok? E aí ele vai parar, ele para a ministração, olha como Jesus é maravilhoso, ele para o ensino, por causa de uma alma, que estava sofrendo há muito tempo. Permita eu lhe dizer isso, Jesus veio para resgatar aquele que havia se perdido. Jesus não veio para os sãos, porque o são não necessita de médico, mas Jesus veio para os enfermos, e os enfermos aqui não significa simplesmente a enfermidade da carne, mas a enfermidade da alma, os pecadores. Jesus veio chamar os pecadores ao arrependimento. Então eu quero te dar um conselho, você que vai ouvir visualizar esse vídeo, e vai compartilhar dessa palavra conosco. Se você está longe dos caminhos do Senhor, renova a sua aliança com Ele. Pastor, eu pequei, o Senhor não sabe o nível de transgressão que eu cometi. No sangue de Jesus te purifica de todo pecado, Ele pode te perdoar e Ele pode te dar uma nova vida. Deus não tem prazer de lhe ver encurvado. Deus não tem prazer de ver o ser humano andando de cabeça baixa, angustiado, desesperado. Eu não sei aonde vai chegar o alcance da minha voz e desse vídeo hoje, mas você pode aceitar Jesus como Senhor aí na sua casa, no seu quarto, na sua cama, no seu sofá. Talvez você vai ouvir isso, está vivendo isso, está vivendo de cabeça baixa, está vivendo abatido, encurvado diante de várias situações, formada pelo mal. E talvez você possa me perguntar, pastor, eu quero uma mudança de vida, o que eu preciso fazer? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E Ele vai te ajudar, porque Ele está vendo tudo que você está passando. Livro de Provérbios 15:3 está escrito assim, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons
e os maus. Então os olhos do Senhor estão vendo tudo. Ele está vendo essa situação que está fazendo você andar encurvado. É um problema que faz muitos anos que você está carregando. Jesus está vendo. Aceite Jesus como Senhor e Salvador. E deixa Ele libertar você dessa situação. A segunda ação está no verso 12, a parte B. Então Jesus viu ela, aí Jesus vai interromper o ensino, olha a parte B do verso. Chamou-a a si. Então quer dizer, Jesus vendo-a, a primeira ação. A segunda, chamou-a a si. Então Jesus chamou ela, Jesus interrompe dentro da igreja, na sinagoga, ele está dando ensino, ele vê aquela mulher naquela situação e ele chama ela. Uma coisa que eu queria destacar aqui é que Jesus nunca chama alguém para que esse alguém possa continuar da mesma forma. Quando Jesus chama alguém, chama para mudar a história, chama para quebrar sentença, chama para preparar um novo nível de vida, chama para viver o novo de Deus, chama para gerar o milagre, chama para libertar da malignidade, chama para quebrar as cadeias, as correntes, as prisões espirituais, chama para gerar cura, para gerar libertação. Quando Jesus chama alguém, esse alguém nunca mais tem a vida do mesmo jeito. E hoje Jesus te chama, hoje Jesus chama você. Permita Jesus ser o Senhor e Salvador da sua vida. Permita Jesus ser o Senhor da sua vida. Permita Jesus ser o autor e consumador da sua fé. Permita Jesus ser o escritor da sua história. Hoje Jesus te chama e Ele está te chamando para você viver o que você nunca viveu. Ele está te chamando para libertar você de algo que o mal está te prendendo. Ele está chamando você hoje para te dar novidade de vida e chamou-a. É interessante. Todos aqueles que nós vemos na Bíblia que foi chamado por Jesus, nunca mais foi a mesma pessoa. Quando Jesus passa pela vida de alguém, é impossível ele passar na vida de alguém e esse alguém continuar da mesma forma, é impossível. Então Jesus hoje, assim como ele chamou aquela mulher que estava com um problema muito sério e andava encurvada, de cabeça baixa, prostrada, Jesus te chama hoje. Olha o que está em Marcos 3, verso 3. E disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. Eu estou dizendo que Jesus nunca chama alguém para que este alguém possa continuar da mesma forma. Jesus, ele está dando um ensino também em uma sinagoga, e tem um homem lá, Marcos 3 registra isso, que as mãos dele eram mirradas, atrofiada. E o texto diz que Jesus falou para ele, levanta-te e vem para o meio. Jesus chamou ele. O mesmo segmento de Lucas 3. Jesus está dando um ensino e interrompe o ensino por causa de alguém necessitado. E Jesus olha para ele e chama ele e fala, levanta-te, vem para o meio. E a Bíblia diz que esse homem da mão atrofiada, mirrada, veio para o meio e recebeu a cura. Porque todos aqueles que Jesus chama, nunca mais continua do mesmo jeito. Jesus diz para ele, levanta-te e vem para o meio. Escuta o que eu vou te dizer. Jesus está te chamando hoje para vir para o meio.
O meio é lugar de milagre, o meio representa o centro da vontade de Deus. Você está lutando contra a vontade de Deus. Tem alguém na tua família que está relutando contra a vontade de Deus. E Deus manda te dizer, levanta e vem para o meio. O meio significa o centro da vontade de Deus. Olha só, Jesus quando foi crucificado lá no Calvário, havia 3 cruzes naquele dia. Uma da direita, uma da esquerda e a de Jesus. Aí eu pergunto para você, Jesus estava em qual cruz? Da direita, da esquerda ou do meio? A do meio, porque ele estava no centro da vontade de Deus. Era da vontade de Deus que ele estivesse na cruz do meio. Porque se ele não morresse na cruz e não se fizesse maldito por nós, nós estaríamos até hoje banidos da presença de Deus. Mas porque Jesus se colocou no centro da vontade de Deus, no meio, na cruz do meio, hoje nós temos acesso a Deus. Então hoje Jesus chama alguém, vem para o meio, vem para o centro da vontade de Deus, para de lutar contra a vontade de Deus. Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem algo para realizar na tua vida. Vem para o meio é o centro da vontade de Deus. Então nós vemos que quando Jesus chamou esse homem da mão mirrada, vem, levanta-te e vem para o meio. Quando ele chamou, a vida desse homem mudou, ele foi curado. Quando Jesus chama alguém, é porque Jesus quer mudar a vida desse alguém. Quando Jesus chama alguém, esse alguém nunca mais fica da mesma forma. E agora, para mim, já indo para as considerações finais, outra ação de Jesus no verso de número 12. Então Jesus viu a mulher, chamou-a e liberou a palavra de cura e de libertação. Olha o que Jesus disse para ela: mulher, estás livre da tua enfermidade. A terceira ação de Jesus: primeiro, Jesus observou ela, vendo-a, chamou-a e liberou a palavra de cura, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que regenera. Mulher, está livre da tua enfermidade. Nós sabemos que a palavra é poderosíssima. Nós amamos a palavra de Deus. A palavra de Deus é a primazia para nós. A palavra de Deus precisa ser a prioridade, porque é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma. Eu sei que nós estamos vivendo dias difíceis, no meio do seio evangélico, gente correndo atrás de revelação, de profecia, né, de visões. Eu sei que esses dons espirituais existem e eu creio, mas nós não podemos viver correndo atrás de revelação. Nós não podemos ser guiados por revelações, por profecia. Nós temos que ser guiados pela maior de todas as profecias, a palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem que nos guiar, é a palavra de Deus que tem que nos nortear, é a palavra de Deus que é a nossa regra de fé e conduta. Então nós temos que ser movidos pela palavra, nós temos que ser guiados pela palavra. Bendita é a igreja que tem o seu líder comprometido com a palavra. Bendito é o povo que tem o seu líder espiritual, o sacerdote, que é cobertura espiritual sobre a sua vida, comprometido com as escrituras. Então Jesus libera a palavra. A palavra ela é tão poderosa, a palavra ela é tão importante, que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, no seu verso de número 17, ele vai dizer: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando eu ouço a palavra, a minha fé aumenta, porque a fé vem pelo ouvir. Então a palavra ela é poderosa. Nós sabemos que na criação do mundo,
Lá no livro de Gênesis, Deus trouxe tudo à existência pelo poder da palavra, salvo a raça humana. Mas todas as demais coisas veio à existência pelo poder da sua palavra. E o escritor aos Hebreus vai nos ensinar que Deus sustenta tudo pelo poder da sua palavra. Jeremias vai nos dizer, capítulo 1, verso 12, que Deus vela pela tua palavra para a cumprir. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Então nós vamos encontrar Jesus liberando a palavra, o poder da palavra. Ele liberou a palavra da cura e da libertação. Não podemos jamais desprezar a palavra de Deus, de forma nenhuma. Ela é poderosa para trazer à existência aquilo que não existe. É pela palavra que Deus traz à existência aquilo que não existe e chama as coisas que não são como se já fosse. Capítulo 8 de Mateus, para mim concluir, versos 7 e 8, diz assim: E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. O centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Esse texto fala do centurião de Cafarnaum, um homem que foi até Jesus, e eu acho lindo a atitude desse centurião, porque ele não foi até Jesus por causa de um problema pessoal. Ele não foi até Jesus interceder por um problema dele, nem de alguém da família dele, de um ente querido, não, era um servo dele. Ele vai se pôr na brecha pela vida de um servo que estava doente, um criado, um escravo. Ele vai até Jesus para interceder por alguém que precisa muito da ajuda de Jesus. E o ministério da intercessão é algo que mexe com o coração de Deus, porque a intercessão é como se eu guardasse os meus problemas, as minhas dificuldades, para interceder por alguém que precisa mais do que eu. Esse centurião, possivelmente, ele tinha problema na vida dele. Possivelmente, ele tinha problema no meio da família dele. Mas agora, é como se ele abrisse uma gavetinha no seu coração, guardasse todos os seus problemas pessoais, familiares, para interceder por alguém que precisa mais do que ele. Oh, glória a Deus. Então a atitude desse centurião é a coisa mais linda. E ele vai até Jesus e fala, olha, o meu criado está doente. Meu criado está enfermo. E Jesus disse para ele, eu vou até a tua casa. E eu vou dar saúde para ele. Gente, era o que todo mundo gostaria de ouvir de Jesus. Imagina hoje, se nós chegássemos para Jesus, para o Senhor Jesus, e falar, Senhor Jesus, temos alguém doente na minha casa. E eu gostaria muito que o Senhor o ajudasse. Imagina se o Senhor Jesus olhasse para nós e dissesse assim, tudo bem, eu vou até a tua casa. E vou dar saúde. Imagina a honra de receber Jesus em casa. E ele vai chegar para Jesus, o centurião. O centurião é um homem, é um capitão de 100 soldados romanos. A palavra centúria é um palavreado militar romano que representa uma companhia de 100 soldados. Ele é o centurião, é o que comanda. Então ele chega para Jesus e fala, não, Senhor, eu não sou digno de receber o Senhor debaixo do meu telhado. Porque ele é romano, ele é um gentil. Então ele está se considerando o quê? Indigno, eu não sou digno, Senhor. Mas basta uma palavra apenas, e o meu criado vai sarar. Isso é fé, gente. Jesus chega para ele e fala, nem em Israel eu vi tamanha fé. Nem em Israel eu vi tanta fé. E Jesus diz para ele, vai, e assim seja feito. Quando ele chegou na casa dele, o seu servo já estava curado. Sabe o que é que ele acreditava? No poder da palavra do Filho do Deus Altíssimo.
Eu sei que nós vivemos um tempo muito difícil, onde a palavra genuína está escassa. Eu sei que nós temos vivido um tempo difícil, que muitas pessoas acabam lendo um versículo nas Escrituras e acabam falando um monte de outra coisa, distorcendo a Bíblia, falando de coisas fora do texto, arrumando pretexto para embasar as suas ideias. Mas ainda Jesus fala no dia de hoje, aleluia, aleluia. E a Bíblia diz que o criado daquele centurião foi curado. A Bíblia também diz que quando ele diz para aquela mulher, seja livre, desce a tua enfermidade. Depois ele foi e impôs a mão sobre ela. E quando impôs a mão, aquela mulher foi curada. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero te informar. Eu quero apenas, melhor dizendo, te lembrar de um verso que está em Hebreus 13, verso 8. Jesus, ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus continua vendo, Jesus continua chamando, Jesus continua liberando sua palavra poderosa. E nós vemos nos dois textos que eu falei com vocês, tanto do centurião de Cafarnaum, quanto dessa mulher que há 18 anos vivia presa com esse mal. Os dois receberam um milagre pelo poder da palavra. Nós percebemos que a palavra de Jesus Cristo trouxe à existência, na vida de ambos, a cura e a libertação. Escuta o que eu vou lhe dizer. A palavra de Deus, ela traz cura. A palavra de Deus traz libertação. A palavra de Deus traz regeneração. A palavra de Deus traz restauração. A palavra de Deus, quando ela é liberada, ela sara. Aleluia. E ela traz à existência aquilo que ainda não existe. Que Cristo Jesus continue nos abençoando. E se você ouviu a voz de Jesus te chamando hoje, se entrega para Ele. Dobra o teu joelho e fala: Senhor Jesus, eu quero entregar minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu quero receber o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda a servir ao Senhor. Presta atenção que eu não estou falando aqui de religião, porque religião não salva ninguém. Eu estou falando de um relacionamento de confiança, de fé no Filho do Deus Altíssimo. Eu estou falando daquele nome que é a esperança para o mundo, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo, e Jesus está preparando um povo para ir morar no céu. Permita eu fazer uma oração com você. Obrigado por permitir eu entrar na sua casa através desse vídeo e abençoar a tua vida. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, nesse dia eu entro na tua presença, pelo novo e vivo caminho, aberto na cruz. Senhor, eu quero lhe pedir, vai de encontro à necessidade dessa família, vai de encontro à necessidade dessa casa. Olha para essa pessoa que está vivendo, Senhor, uma situação que está fazendo ela andar encurvada. Meu Deus, uma situação que está fazendo ela, Senhor, se sentir humilhada. Deus, que todo o mal perca a força agora em nome de Jesus. Que o mal perca a força em seus intentos em nome de Jesus. Nós adentramos as regiões celestiais para repreender toda a ação do mal na vida dos teus filhos. Entra nesse lar, entra nessa família, entra nesse casamento, Pai, em nome de Jesus Cristo, e faça tudo novo, para a glória do teu nome. Amém. Deus te abençoe, que Deus continue nos escondendo nele, e que nós possamos descansar na sombra do Onipotente. Paz do Senhor.